Projeto de Resolução 2018. Ementa. Inclui o artigo 40A na Resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, discriminando sobre a forma de regulamentação do processo eletrônico no âmbito da Corte de Contas. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Revoga o inciso 14 do artigo 39 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 200 da Resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, que tratam da competência do plenário e da citação, intimação e notificação. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lidos em quarta leitura. Mais alguma comunicação da oração de plenário? Senhor presidente. Antes de com a palavra, conselheiro Rodrigo Siqueira. Aproveitando o ensejo, eu estou com o projeto de alteração do regimento interno. No que se refere ao segundo projeto de alteração, eu fui procurado por algumas pessoas do tribunal demonstrando preocupação com relação à redação do parágrafo 1º do artigo 200, que pretendemos alterar. E eu gostaria de indagar a Vossa Excelência, como se trata de algo novo para este conselheiro, se eventual emenda a esse projeto de normativo, ele pode ser feito oralmente, ou tem que ser apresentado por escrito a este plenário. Excelência, segundo me consta, até a quarta leitura, se não me falha a memória, podem ser feitas alterações. Eu teria que consultar aqui, para não dar qualquer informação não correta, se essa alteração ela pode ser feita unicamente de forma oral, claro, consignada em ata, evidentemente, seu texto, e se essa alteração também, acredito que a ela, como a cada um pode sugerir, não se aplicaria necessidade, pelo menos, se não utilizarmos todos os instrumentos e ferramentas pelo bom senso, a necessidade de ter 4 pessoas assinando essa alteração, mesmo porque a votação vai ser plenária. Aí eu tenho que verificar rapidamente, a gente pode dar continuidade e ao final eu vejo como é que a matéria está aqui no regimento interno. Eu apenas não queria perder a oportunidade de propor essa emenda ao projeto, né? Você já teria o texto aí para declinar? Eu posso declinar aqui, sim. Posso declinar oralmente, inclusive, né? Eu vou ler o texto. Abre aspas, as citações ou notificações realizadas por via postal serão comprovadas mediante a juntada nos autos de documento comprobatório da entrega ao destinatário, fornecido pela empresa de correios ou outra que vier a substituí-la. A minha sugestão, para que não gere qualquer dúvida na hora de aplicar esse dispositivo, seria no sentido de incluir a expressão onde tem documento comprobatório da entrega no endereço do destinatário, né? Já que a redação permitiria que sua interpretação literal gerasse o entendimento de que a notificação só seria válida na pessoa do jurisdicionado, na pessoa do citado, né? E aqui a gente quer justamente abolir a citação em mãos próprias e passar a aplicar a citação como é promovida no processo jurisdicional, sem a necessidade de ser em mãos próprias
até mesmo porque nós não temos como realizar esse tipo de citação. Então, seria essa a minha sugestão, senhor presidente. Excelência, eu li o texto, pode ser uma dúvida até de fácil solução, mas aqui unicamente a documentação a ser juntada nos autos, como acontece hoje, na verdade, evidentemente de ser feita pelo correio, até via protocolo, ela tem validade. Mas isso aqui é meramente para efeito de comprovação, não de contagem de prazo. Exatamente. Perfeito. De comprovação. Tá. Então, se Vossa Excelência preferir, eu posso... O artigo 261 fala que é por escrito. Eu já ia aqui ia pedir um tempinho e já ia prosseguir a sessão, mas o doutor Enio do Ministério Público está me informando que no artigo 261, é isso, doutor Enio? Segundo o texto aqui aprovado, é o seguinte: até 6 sessões ordinárias após a apresentação da proposta, até 6 sessões ordinárias. Aí eu já cometi um ato falho que falei 4, na verdade são 6, né? Até a 6ª. Qualquer conselheiro titular, aí qualquer um individualmente, poderá apresentar ao relator, ou ao próprio relator, evidentemente, por escrito, as emendas ou as observações que entender devidamente justificadas. Ok, então teria mais Mas, de qualquer forma, Excelência, eu vou pedir para consignar em ata que essa comunicação você pode fazer depois formalmente aos conselheiros, não há problema nenhum. Ok. Se for feita no dia de hoje, ainda a gente considera como feita na sessão de hoje, a comunicação formal, por escrito. Ok? Então, sendo assim, sanada e verificada essa possibilidade, está ainda franqueada a palavra. Assim sendo, adentrando a pauta realmente hoje da nossa sessão, com a palavra o conselheiro Rodrigo Siqueira para a sua relatoria. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Para a relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, eu tenho um processo a relatar, o processo TC número 4.122/2010, trata-se de prestação de contas do prefeito do município de Maravilha, referente ao exercício 2009. Eu solicitei à minha assessoria que procedesse a alguns ajustes no voto e ela já está providenciando isso. Então, em razão disso, senhor presidente, eu solicitaria para que Vossa Excelência deferisse o pedido para relatar por último. Perfeitamente. Assim sendo, eu gostaria de passar a presidência para o conselheiro Rodrigo, a fim de que eu possa fazer minha relatoria. Tá só caminhar, por favor. Excelência. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu tenho um processo 4597 de 2006 que eu vou relatar na sessão de hoje, mas tinha outros processos aqui que seriam da relatoria originária do conselheiro Fernando Toledo, processos de devolução
de processos de vista. Então, eu aqui estou fazendo o adiamento. Se por acaso eu já tiver adiado, que seja feito novamente a pauta, tá? E também tem um processo 3365 de 2003, pautado para a sessão de hoje. Nesse processo eu tive um probleminha que eu achei que não poderia vir para a sessão com pelo menos 2 votos. Um voto de conta de governo e um voto de conta de gestão, tendo em vista que esse processo é um pedido de vista e salvo algum engano, foi relatado pelo conselheiro Otávio Lessa, onde no mesmo processo, num único voto, trouxe conta de governo e contas de gestão. Como são competências, a rigor, distintas, apesar de decisão recente do STF a respeito, quanto à matéria unicamente de, vamos dizer assim, eleitoral, uma parte dele fica prejudicada porque temos que também encaminhar ao órgão do Legislativo Municipal para julgamento, né? Julgamento também. E, assim, a depender da decisão aqui, eu teria que estar preparado com os 2 votos. Se fosse para desentranhar as contas de gestão, ou se não fosse. Então, em função disso, eu estou aqui adiando, ou até já está pautado para outra sessão este processo. Qual o número do processo? Não Excelência, é o processo, pelo menos estão me informando que está pautado no diário. Está no diário, No diário, porque para nós o que interessa é o diário. Vocês não Só estão tem me um informando. no diário, 4597/2016, Só tem um? de Mar Vermelho. Então... porque ele tinha sido adiado para o dia de hoje, tá? E é em função disso que eu estou retirando de pauta, para quando tiver com os 2 votos prontos, eu trazer ele para deliberação plenária. Fora isso, estou trazendo o processo 4597 de 2006, que é prestação de contas de governo, prefeita no município de Mar Vermelho, exercício financeiro de 2005. Aqui, excelências, eu trago 3 situações, praticamente 2 situações, sendo que uma delas se divide em 2 fases, em que, da análise feita, eu entendo pela reprovação das contas da gestora. Na verdade, para ir direto ao ponto, feitas as outras análises de educação, mínimos constitucionais de educação, saúde, gasto com pessoal, a gestora conseguiu satisfazê-los, apesar de ter uma observação aqui quanto à questão da não utilização das despesas de saúde de forma própria ao controle através do fundo específico e ou em atividade administrativa que a rigor, apesar de algumas prorrogações de prazo, a gestora não fez qualquer alusão da aplicação de tais valores, comprovando se teve finalidade, como manda a regra constitucional, e as eventuais diretrizes, evidentemente, indicativas para aplicação, controle e fiscalização das Cortes de Contas. Com relação aos instrumentos de transparência fiscal, de gestão fiscal, foram encaminhados demonstrativos, o PPA e LDO após diligências, mas foram encaminhados. E aqui nós estamos considerando o projeto de lei da LDO como tendo sido a lei aprovada em virtude de encaminhamento
da sessão da Câmara, que pretensamente o teria aprovado, e assim o consideramos. No mais, quanto ao réu EGE, foram encaminhados, embora em alguns dos seus demonstrativos encontremos divergências quanto ao cálculo, principalmente do valor da receita corrente líquida, tendo em vista que dela não foi abatido os recursos próprios vinculados ao regime próprio de previdência social. Quanto à questão do controle interno, ela não remeteu nem certificado, nem relatório, nem parecer, apesar de entender a importância do órgão e da sua efetiva participação na gestão, embora o tribunal tenha recentemente criado uma situação obrigacional, mas na verdade, para não descermos tanto atrás no tempo, já pegamos desde 98, desde a lei orgânica do tribunal um pouco mais acima, é obrigatório o encaminhamento, sim, de pelo menos um relatório, um certificado ou um parecer do órgão de controle interno municipal. Aqui também, como outra situação complementar, verificamos, fugindo um pouco da questão das contas de governo, documentação em que há uma espécie de ajustes entre o município, a AMA, a Caixa Econômica, a Casal e a então CEAL, no que diz respeito a parcelamentos de débitos municipais para com essas duas entidades, e principalmente pela questão de pagamento com intermediação da AMA, e esse pagamento ele sendo feito diretamente nos recursos constitucionais a que o município tem direito, ou seja, créditos de ICMS, o que a rigor, pela documentação que está aqui, a grosso modo, não me causou mais espécie, mais dúvida do que outra coisa. E, evidentemente, mesmo não se tratando de contas de gestão, foi solicitado que a gestora, assim como o presidente da AMA, se manifestassem a respeito. E, com relação ao presidente da AMA, não mandou nenhuma justificativa, e por isso que, ao final, eu estou pedindo que, independente do julgamento aqui do tribunal com relação à emissão desse parecer prévio, seja instaurado o procedimento para a verificação desses ajustes. Ajustes que verificamos em 2005, mas pela documentação dos autos, valeria por 10 anos. Então, na verdade, não é o primeiro município em que verificamos isso. O Tribunal de Contas devesse fazer a apuração, assim também na verificação da utilização da Portaria 447 de 2002, a portaria que cria uma figura peculiar dos restos, ao invés de restos a pagar, os restos a receber, aí pretensamente vindos de recursos devidos pela União e pelo Estado aos municípios, mas que na maioria das prestações de contas que verificamos e que o tribunal já julgou, o que acontece ao final é um mero jogo contábil. Há um direito a receber e, em prestação seguinte, esse direito ele é desfeito. Na verdade, não se comprova que, de fato, esses valores ingressam aos cofres municipais. Tirando, excelências, essas questões circundantes ao mérito, trago o voto pela reprovação no seguinte aspecto. A gestora não cumpriu o limite mínimo constitucional dos 60% na aplicação na remuneração dos funcionários do magistério, e a um só tempo previu duodécimo acima do limite constitucional e repassou também duodécimo abaixo do limite previsto na lei orçamentária. E, em função desses dois fatos, eu estou trazendo meu voto pela reprovação das contas das gestoras, e aqui cito precedentes, tanto no sentido quanto no outro,
desse tribunal reprovando as contas em função dessas duas situações. Especificamente com relação ao Fundef, de acordo com os registros da prestação de contas, o município destinou apenas cerca de 320 mil, estou arredondando para menos, cerca de 57% das receitas recebidas para o pagamento dos funcionários do magistério. E aqui eu trago a memória de cálculo, em que a receita toda recebida foi de 559 mil, a aplicação mínima seria 335 mil, o valor aplicado apenas 319 mil. A gestora alega que, na verdade, teria aplicado 339 mil, mas acontece que no demonstrativo enviado na prestação de contas, o valor que está lá é este valor, de R$ 319.600. Além do mais, há uma situação inusitada que, a considerar esse valor dito pela gestora, o município cumpriria no total de 60,67, e aqui ela só cumpre 57,19. E qual é a situação relevante? É que haveria uma execução de despesas sem dotação legal, pois a autorização atualizada para a realização dos gastos com remuneração foi no montante de 325 mil. Então, de uma forma ou de outra, e aqui, essa conduta, evidentemente, todos sabemos, a rigor, poderia estar aqui, não vou fazer esse juízo de valor, se houve ou não prescrição ou decadência, mas, em regra, é conduta tipificada no artigo 1º, inciso 5º, de crime de responsabilidade quanto aos prefeitos, no artigo 10, inciso 9 da Lei de Imputabilidade, assim como no artigo 359-D do Código Penal. Com relação à questão do 10º, eu trago aqui a memória de cálculo, onde o valor total arrecadado em 2004 foi na ordem de quase 3 milhões. O percentual máximo previsto de 8% na Constituição foi de cerca de 240 milhões. O valor inicialmente fixado, apesar da lei orçamentária não ter discriminado esse valor, esse nós pegamos apenas em consulta ao relatório de execução orçamentária, inicialmente de 218 mil, para falar a verdade, mas que após a atualização, tendo em vista os créditos adicionais abertos, passou para 244 mil, ultrapassando os 8%, que é de cerca de 238 mil. E, ao mesmo tempo, também, mesmo ultrapassando, é que consta dos autos. O município passou dos 244 a apenas 238.800 à Câmara, que também ultrapassou em limite acima do previsto constitucionalmente. Em função dessas duas situações, como eu disse anteriormente, uma delas se bipartindo, é que eu me posiciono em fazer das contas da gestora, recomendando à Câmara, quando o seu julgamento o faça pela desaprovação. É como o voto, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Presidente, esse processo trata-se de prestação de contas anterior ao exercício de 2010, portanto, os autos não tramitaram pelo MP. Em discussão. Em votação, conselheiro Sérgio, como vota? Senhor presidente, eu, em razão de algumas divergências de critério de apuração, especialmente de alguns limites
constitucionais com o adotado pelo conselheiro relator, eu solicito vista dos autos para fazer um exame desses valores. Ok, com vistas ao conselheiro Sérgio. Excelências, assim assinamos esse processo para o dia de hoje. Excelência, Não, pode, por favor, não, por por favor, pode encerrar a sessão sem favor. problema algum. Não, Sérgio ainda vai Excelência. relatar. Vai relatar o Ah, Sérgio. mas o Sérgio, tá, é verdade. Por último. Vossa Excelência, se quiser, pode continuar, não tem problema nenhum. Por favor, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 4.122/2010, tendo também como apensos os processos TC número 6.304/2009, processo 10.183/2009, processo TC também 10.185/2009, 11.835/2009, 15.857, 2009, 15.790, 2009, 385, 2010, 4.123, 2010, 4.124, 2010 e TC 4.125, 2010. Trata-se de prestação de contas do prefeito do município de Maravilha, de responsabilidade do senhor Márcio Fidelson Menezes Gomes, referente ao exercício financeiro de 2009. Eu aponto aqui no relatório que os autos foram protocolados nessa Corte de Contas em 4 de abril de 2010, em conformidade com o prazo estabelecido na Resolução Normativa número 002/2003, de 4 de abril de 2003, que aprovou o calendário de obrigação dos gestores públicos. E aqui faço a relação dos documentos que constam na prestação de contas, como, por exemplo, o balanço anual consolidado do município de Maravilha, referente ao exercício 2009, quadro demonstrativo de decretos, relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo quadrimestre, relatório resumido de execução orçamentária referente ao primeiro, segundo e terceiro bimestre, relação de restos a pagar, relação de empenhos a pagar, relação de bens móveis, relação de bens imóveis, resumo de credor e restos a pagar, entre outros documentos. E também o relatório técnico elaborado pela Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária dos Municípios, a DEFAFON, relatório número 115 de 2013. Em 16 de abril de 2010, os autos foram encaminhados à DEFAFON para análise da prestação de contas, que concluiu o exame em 23 de abril de 2014, elaborando o relatório em referência, ao qual me referi. Em 6 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído ao Gabinete dos Auditores, que se manifestou por meio de despacho de folhas 252. E aqui eu faço o registro de que os auditores não apreciaram a prestação de conta em razão do que foi decidido em sessão, que se trata de processo anterior a 2010. Em 25 de 7 de 2010, os autos vieram ao gabinete deste relator, é o relatório. Com a palavra, o membro do Ministério Público Especial. Apenas para registrar que, conforme lido pelo conselheiro relator, o processo não houve análise por parte do Ministério Público de Contas. Dando continuidade, senhor presidente, eu faço o registro da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria
e passo a análise dos demonstrativos contábeis. Inicialmente, com relação à gestão orçamentária, identificamos aqui um superávit orçamentário da ordem de R$ 151.097,25, que corresponde a 3,12% da receita arrecadada no exercício daquele município, que foi de R$ 15.266.770,97. Com relação à gestão patrimonial e financeira, eu faço o exame aqui da situação patrimonial e destaco aqui a existência de um passivo a descoberto. O passivo a descoberto, ele indica uma posição patrimonial deficitária, revelando uma situação adversa, né, que requer prudência nos gastos por parte do gestor, uma vez que os ativos não são suficientes para atender às obrigações e compromissos registrados no passivo da entidade. O patrimônio do município de Maravilha, no ano 2009, apresentou um passivo a descoberto no valor de R$ 6.941.224,42. Situação verificada quando a soma dos saldos das contas de passivo é maior que a soma dos saldos da conta de ativo, resultando em um saldo patrimonial negativo, podendo significar, por vezes, uma condição de insolvência caso o município não consiga gerar receitas suficientes para fazer face a essas obrigações. Destaco que o passivo a descoberto, verificado no balanço patrimonial do município, representa 120% do total do ativo real do município e que registra isoladamente a conta que teve maior influência nesse resultado foi a conta de provisões matemáticas previdenciárias, no valor de R$ 6.718.680,10. Portanto, é praticamente o valor do passivo a descoberto. Essas provisões matemáticas são reconhecimentos de obrigações futuras com relação ao orçamento da Previdência Social do município, né, da Previdência do regime próprio do município, que foi reconhecida no balanço daquele exercício e, portanto, gerando esse passivo a descoberto. Sob a perspectiva da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse passivo a descoberto demonstra uma gestão dissociada do planejamento e do zelo com as finanças públicas do município, portanto, em desconformidade com a norma estabelecida naquela norma no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto. E passo o seguinte, o exame da variação do patrimônio financeiro. Essa variação, ela vai significar, deveria significar o mesmo resultado da execução orçamentária, verificado no anexo 12 da Lei 4.320, que é o balanço orçamentário. E aqui verificamos uma variação negativa da ordem de R$ 21.156,42. E contrapondo com o resultado superavitário verificado no balanço orçamentário da entidade, aí constatamos uma divergência da ordem de R$ 172.253,67. E eu aponto aqui que essa divergência faz revelar a inconsistência desses dois, pelo menos desses dois demonstrativos, né, que é o balanço orçamentário e o balanço patrimonial. Portanto, os anexos 12 e 14 da Lei 4.320. E assim eu destaco o descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 102 e 105 da Lei 4.320. E seguinte, eu passo ao exame dos quocientes da situação patrimonial financeira do município. E aqui eu aponto um quociente do resultado patrimonial, como nós verificamos um passivo a descoberto,
Significa, portanto, então, que o ativo real do município não é suficiente para cobrir as obrigações assumidas pela gestão. Portanto, esse índice vai ficar abaixo de 1, o que representa, em tese, que os recursos existentes não são suficientes para cobrir as obrigações se, por exemplo, fosse exigido naquela data do encerramento do balanço, portanto, lá em 31 de dezembro de 2009. Passo também o análise do quociente da situação financeira, em que é feita uma relação entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, demonstrando a capacidade de pagamento a curto prazo do município. O ideal é que esse índice apresente um valor superior a 1, pois assim indica que as obrigações financeiras de curto prazo podem ser cobertas pelos ativos financeiros do município. E aí identificamos o índice de 2,02, portanto, é uma situação financeira naquele período, ou seja, quase cerca de 10 anos, né, ainda era positivo financeiramente. E faço também um exame do quociente de restos a pagar. E verifico aqui que os restos a pagar no balanço patrimonial representavam apenas 6,9% dos recursos existentes para fazer frente a esse saldo. E aí passo diretamente ao exame dos limites constitucionais e legais que habitualmente examino nessas contas, que são a apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde e despesas com o pessoal do município, especialmente. E aí, identifiquei aqui uma receita com impostos e transferência de impostos da ordem de R$ 7.552.912 reais. E em seguida, com relação ao limite mínimo de 25% dessas receitas em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, identifiquei aqui um gasto com MDE da ordem de R$ 1.988.768, portanto, cerca de 26,33%. E aí, nesses gastos foram incluídos os programas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, resultando um total de despesa, depois das deduções com ganho do Fundeb, complementação da União para o Fundeb e rendimentos de aplicações financeiras, resultou, portanto, numa despesa de R$ 1.888.768, como disse antes. E daí verifico que foi cumprido o disposto no artigo 212 com relação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. E aqui eu faço uma ressalva, senhor presidente, senhores conselheiros. É importante que na apuração desses gastos com o MDE não foi verificada a conformação das despesas empenhadas com o disposto na LDB, a Lei 939496, podendo, portanto, esse percentual de gasto efetivamente aplicado ser inferior ao verificado nestes autos. Em nosso exame, caso as despesas empenhadas em programas de ensino fundamental tenham sido realizadas fora das hipóteses do artigo 70 da Lei 939496, né, da referida lei. E aqui eu faço o destaque do que dispõe o artigo 70, que ele considera como MDE, né, como manutenção e desenvolvimento do ensino. Ele elenca no artigo 70, incisos 1 a 8, o que são isso. Como esse exame, infelizmente, nós não temos a discriminação desses empenhos para fazer uma análise qualitativa desse gasto, então nós procedemos
esse exame por meio dos demonstrativos contábeis constantes dessas prestações de contas registrados lá no anexo, especialmente no anexo 8 e 11. Então, verificamos esse percentual de gasto, mas pode efetivamente, futuramente, ser detectado um valor a menor que isso. Então, eu entendo que isso é o gasto médio, então, que foi cumprido. Da mesma forma, com relação ao limite mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, com remuneração dos profissionais do magistério, identificamos aqui um total de gastos da ordem de R$ 3.542.165, e que representou representou um gasto superior aos 60% dos recursos oriundos do Fundeb, superou em R$ 20.579. Portanto, também cumpriu aqui o disposto no artigo 60, inciso 5º do ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com o artigo 7º da Lei 9.424 de 96, que é a lei que instituiu o Fundeb. E aí faço também um exame da disposição constante no artigo 21 caput, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494 de 2007, em que eu falei aqui que a Lei 9.424 de 96 era a lei do Fundeb. Não é. Essa é a norma que trata, que dispõe da aplicação desses recursos. A que trata do Fundeb é a 11.494 de 2007, que diz lá no artigo 21 que pelo menos 95% dos recursos oriundos do Fundeb no exercício financeiro em que foram creditados deveriam ser utilizados pelo município em ações de MDE, né? E aqui eu verifiquei que ele aplicou integralmente os recursos e um saldo de que havia nessa conta. Provavelmente um saldo de aplicações financeiras. No total foi cumprido em mais de 100%, portanto, de gasto. Com relação aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, também verifiquei aqui o cumprimento das disposições do artigo 77, inciso 3º e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige que os municípios deverão aplicar no mínimo 15% de suas receitas de impostos e transferência de impostos em ações e serviços públicos de saúde. E aqui identifiquei um gasto total com ações e serviços públicos de saúde da ordem de R$ 1.364.451,89. E aqui foram consideradas ações com atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ações de fiscalização. Da mesma forma, eu aqui faço aquela ressalva que esses gastos estão registrados nos demonstrativos trazidos nessa prestação de contas e não vimos também, não fizemos uma análise qualitativa desses gastos em razão de não termos essas informações dos empenhos, né? Mas verifico aqui que foi aplicado 18,07% das receitas de imposto, portanto, cumprindo a disposição constitucional que já fiz referência. Faço aqui também um exame das despesas com gastos com o pessoal do município, e aí eu verifico que o município de Maravilha, naquele exercício, gastou com pessoal o valor de R$ 6.752.505,74,
o que representou 46,14% da receita corrente líquida, portanto, abaixo do limite estabelecido no artigo 169 da Constituição, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, ficando abaixo dos 60%. Com relação ao limite do Poder Executivo, aquele limite destacado para cada poder, no caso do Poder Executivo, esse limite representa 54%. E o município, no caso, o Poder Executivo, no caso, aplicou 43,48% da receita total com despesa com o pessoal daquele poder, o que representou gastos da ordem de R$ 6.363.573,09. Com relação ao limite de gastos do Poder Legislativo, que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 20, inciso 3º, corresponde a 6% da receita corrente líquida, verificamos que o Poder Legislativo gastou com o pessoal o valor de R$ 388.932,65, o que significou 2,66% da receita corrente líquida, cumprindo, portanto, a disposição legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui fiz outras verificações, como do controle interno, e verifiquei aqui que não consta dos autos nenhuma informação sobre controle interno, relatório ou outro documento que faça crer que o controle interno está instituído naquele município. E também nesse tópico de outras verificações, eu aponto aqui o que foi constatado ou evidenciado no relatório da DEFAFON, que está no processo 4.122/2010. A unidade técnica dessa corte elaborou o relatório 115/2013, no qual aponta abertura de crédito adicional, tipo suplementar, sem disponibilidade financeira, saldos do balanço financeiro, que não confere com o apresentado no termo de conferência de caixa, déficit patrimonial no montante de R$ 8.469.586,83, passivo a descoberto no valor de R$ 6.941.224,42, saldo de disponibilidade financeira inferior ao montante dos restos a pagar no final do exercício, receitas previstas de operações de crédito superior às despesas de capital, em descumprimento ao disposto no artigo 12, parágrafo 2º da Lei 101 de 2000. E, segundo o relatório DEFAFON, sob o ponto de vista técnico-contábil, a prestação de contas encontra-se em condições de merecer parecer prévio favorável a ser exarado por este egrégio colegiado. Faço também aqui um registro da Lei Orçamentária Anual, e aqui eu destaco que a lei do município, a Lei Orçamentária do município, que é a lei, deixa eu voltar aqui, ver o número da lei. A Lei 307, de 1º de dezembro de 2008. Portanto, essa lei, seu artigo 6º, ela, entendo que ela violou os princípios, o princípio da exclusividade, que, uma vez que ela autoriza remanejamento de recursos para compor a lei do orçamento, já que trata de o remanejamento trata de repriorização de ações do poder público, o que demanda lei específica no nosso entendimento. Então não poderia vir autorizado isso na própria lei orçamentária. Assim descumpre o disposto no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. E
Ao final, eu trago um quadro síntese tratando das divergências ou inconsistências encontradas, bem como dos índices referentes aos limites constitucionais e legais, tanto de despesa com saúde, ensino, Fundeb e despesa com pessoal. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse exame, como essa prestação de contas se refere a 2009, portanto, há cerca de 10 anos, pouco mais de quase 10 anos, né? 9 anos e alguma coisa, claro, poderia ser realizado outros exames sobre outros fatos, mas eu me ative apenas a esses controles em razão do que é possível se fazer com o que tenho aqui em minha disposição, dos documentos que se encontram nos autos. Então, eu não realizei diligências, não realizei audiências ou notificação ao gestor. E também, de certa forma, adotando o parecer do órgão instrutivo dessa Corte de Contas, no caso a DEFAFUN, né? Então, confiando também neste exame. E aí passa a conclusão. À vista da análise procedida, eu aponto aqui as irregularidades e faço a segregação entre irregularidades de natureza constitucional, legal e regulamentar. E em razão à inconstitucionalidade de natureza constitucional, eu aponto aqui a inexistência de controle interno, né? E no meu entendimento, isso, além de ferir o disposto no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também afronta o artigo 31 caput da Constituição, bem como essa questão da lei orçamentária autorizando o remanejamento de recursos, que, no meu entendimento, deve ser por lei específica, e aí afronta o 167, sexto da Constituição também. E em relação à irregularidade de natureza legal, eu aponto o descumprimento à lei complementar, artigo 1º, parágrafo 1º, que trata do planejamento de contas equilibradas. Na verdade, ela reputa, ou melhor, a lei de responsabilidade fiscal, ela traz uma nova, pelo menos naquela época, trazia uma nova, digamos, parâmetro para as contas públicas, né, vedando, digamos, a ocorrência de déficits, especialmente orçamentários. Então, esse artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele invoca o equilíbrio das contas públicas. Então, qualquer desequilíbrio, eu acho que ele acaba violando, significando que o gestor deixa de observar essa disposição legal. Aponto também que a divergência entre a variação do saldo patrimonial financeiro, bem como o resultado da execução orçamentária, ele acaba evidenciando as inconsistências dos demonstrativos contábeis, especialmente, como eu falei, o balanço orçamentário e balanço patrimonial. E também a não comprovação de alguns, ou melhor, da publicação, apenas da publicação, dos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal. E aí, eu aponto aqui que está em desacordo com o artigo 55, parágrafo 2º da LRF. E de ordem regulamentar, eu aponto aqui uma irregularidade que foi o não envio do PPA, que aí ele deixa de atender a resolução normativa 002/2013. Assim, passo ao voto, e aqui eu justifico, embora tenha essas irregularidades, eu, em razão
do meu sentimento sobre essas contas, embora esse passivo a descoberto, que foi, na verdade, o reconhecimento